Olá, pessoal. Meu nome é Roseli Moura, sou professora de álgebra linear. Hoje, novamente, vamos fazer alguns comentários de exercícios com produto interno, certo? Vocês devem ter observado nas aulas teóricas que nós trabalhamos com os corpos reais, né, dimensão n, que é o Rn, os polinômios, Pn, e as matrizes. Mas hoje, né, eu só vou trabalhar polinômios. Por quê? Eu vou começar com polinômio, na medida do interesse de vocês, eu retorno para o Rn se vocês acharem que seja conveniente e oportuno, e depois eu vou para as matrizes, né? Por que não o Rn? Porque, como vocês viram em geometria analítica, a ideia de produto interno Rn, ela segue o padrão já estudado com produto escalar no R3, né? Nós trabalhamos o produto escalar e agora a gente estende para o Rn, né? Então, ou seja, nada mais é do que a multiplicação coordenada com coordenada, né? A generalização transforma alguns conceitos, né, de uma forma um pouquinho mais complexa, mas sob ponto de vista operacional não é mais difícil, né? Um exemplo é a ideia do módulo que vocês encontram como um número real, seria a medida, né, de um determinado vetor lá em produto escalar, vocês, né, viram. Aqui a gente já generalizando, uma vez que a gente tem dimensão n, a gente não pode falar a medida de um vetor, né? A gente está vendo em 3D. Então, a gente vai se habituar a falar norma. O processo é similar, né? Salvo, obviamente, as peculiaridades dos outros corpos. No caso, hoje, por exemplo, vou para polinômio, tem uma diferença. Quando nós falarmos de matriz, também tem, mas a essência é você saber como eu calculo um produto interno, certo? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu selecionei, ele... Vamos lá. Estou considerando um espaço vetorial, certo? Um polinômio de segundo grau. E vou utilizar o produto interno usual para determinar o valor de n. No caso, o n é um parâmetro desconhecido. Cuidado para não confundir. O m é a variável em questão, né? Então, ó, por exemplo, o polinômio p em função de m, eu tenho uma lei de formação tranquila. Polinômio de segundo grau, né? Tranquilo, com todos os coeficientes conhecidos, 1 e menos 3. Já o polinômio Q, ele não tem o termo independente conhecido, ele está o quê? Generalizando. Então, essa é a primeira parte, né? Eu tenho que encontrar o produto interno em função desse n. Quem é esse n para quê? Para que esses dois polinômios sejam ortogonais. Então, retomando um pouquinho lá no R3, vocês lembram que a gente até visualiza quando dois vetores são ortogonais, certo? Mesmo que não sejam coplanares, o que acontece? O ângulo que é formado entre eles é de 90 graus, certo? Aqui, você não pode ficar se atendo à necessidade de visualizar essa ortogonalidade. Não, você vai estabelecer condições para o n de tal forma que esses dois polinômios sejam ortogonais. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é que em polinômio a gente tem muitas formas, a lei de formação muda, né? Muitas formas de questionar qual seria a técnica, que produto interno é esse. Então, existe um produto interno usual. Produto interno usual é quando eu estou o quê? Integrando, mas de 0 a 1. A integral definida é de 0 a 1. Bom, isso pode mudar. Então, fica muito atento no enunciado para ver se é ou não produto interno usual. Pois bem, e com relação à ortogonalidade, então vamos lá, a gente vai estabelecer a condição de ortogonalidade.
que é a mesma condição que a gente já via em produto escalar no R3. Qual era a condição lá? E a gente faria o produto escalar, no caso lá atrás, e a resposta seria o quê? Que aquele produto escalar fosse igual a zero. Agora é o quê? É o produto interno, tem que ser igual a zero. Simplesmente, tá? Você estende aquele conceito. Na prática, o que eu faço? Substituo, perceba aqui, ó, PM multiplicado por QMDM, integro 0 a 1. Substituo o primeiro polinômio, substituo o segundo polinômio com o n desconhecido, certo? Faço a distributiva primeiro, que é mais fácil, né? M ao quadrado vezes 4m, 4m ao cubo, e assim sucessivamente, certo? Eu vou ter 4 termos aqui, tenho a mais aqui, sem problema. Pois bem, integro, o polinômio faço integrar, né? M ao cubo ficou o quê? M à quarta sobre 4, que isso aqui a gente simplifica depois. Uma integral muito simples, definida, certo? De 0 a 1, igualada a zero. Então, o que acontece quando a gente substitui os valores aqui, no caso, como é zero, eu só substituo por 1 menos qualquer um desses termos menos zero, continuam sendo zero, porque o m é zero. Perceba que o m está em todos os termos, certo? Aqui a gente faz uma breve operação algébrica para deixar em função do único múltiplo, tranquilo, resolve e chega ao valor de n, né? O que significa isso? E quando o n, especificamente, que é o termo independente do polinômio QM, quando ele for igual a menos 18 sétimos, aí eu posso afirmar que P e Q são ortogonais. E se não for igual, se o n for diferente, não são ortogonais. Mas, ó, para o futuro, vão já aguardando. É importante, principalmente para estudantes de engenharia, situações onde o produto interno eu tenho uma ortogonalização. Tanto é importante que existe um processo que a gente vai ver depois de ortogonalização, ou seja, transformar vetores que não são ortogonais em vetores ortogonais, né? Mas para isso vocês têm que saber a condição de ortogonalidade, tá certo? Mais um exemplo de polinômio, gente, que eu acho muito importante enfatizar. Quando eu faço produto interno, tem que ter dois vetores, certo? Tranquilo. Mas quando eu encontro a norma, lembra que eu comentei agora há pouco que a norma está relacionada com módulo. Módulo está relacionado com medida. Eu não tenho a medida do vetor PQ. Eu ou tenho a medida do vetor P, ou eu tenho a medida do vetor Q. Então, quando eu estou encontrando a norma, vamos lá. A norma, a simbologia é um pouquinho parecida, né? Bem parecida com a de módulo, são duas barras, certo? E aqui é dada só a fórmula do produto interno usual, mas você já tem que estar atento que o produto interno usual é uma multiplicação de dois polinômios, se eu estou nesse universo, certo? Então, a norma vai ser de um vetor só. Como eu faço o produto interno de um vetor só? Então, vai ser o produto interno dele com ele próprio, certo? Observa aqui embaixo que esta seria a fórmula, mas que também você pode relacionar com o produto escalar, porque lá no produto escalar você vai ter o módulo ao quadrado é igual ao produto escalar. Ao quadrado é a mesma situação. A norma ao quadrado vai ser igual ao produto interno. É a mesma relação. Vocês atentem para as propriedades do produto interno que a gente já disponibilizou nos outros slides, certo? E daí? E cada um faz da maneira que preferir, deixa aqui ao quadrado e no final tira a raiz quadrada, ou então vai direto, mas não se esqueça que dentro da raiz eu tenho o quê? Integrar. Então também é fácil perceber que a norma tem que ser o número o quê? Igual a zero, né? Claro que zero no caso, tá bom? Então, do ponto de vista prático,
faço igual o anterior. Agora eu tenho W com W. Quem é W tem que ter uma linha de formação. Continuo P2, no P2, substituo T ao quadrado menos T menos 1, multiplico por T ao quadrado menos T menos 1. Faço a distributiva com cuidado, uma vez que um sinal é negativo, outro é positivo, respeita aquelas regrinhas usuais, né, de regras de sinais. E, finalmente, integro, tranquilo, polinômio novamente, T a quarta, T a quinta sobre 5, e assim sucessivamente. E, por fim, aqui dentro da raiz, substitui por 0 e 1. Faz as últimas operações, e aí a gente tem a resposta 82 por 60, né? Substituindo, e tirar um pouquinho aqui, certo? Substituindo, eu tenho a resposta de raiz de 41 sobre 30. Tá certo, pessoal? É isso. Por hoje, eu tô fechando polinômios. Qualquer dúvida, se quiser que eu faça algum outro exercício, o que mais é comum em polinômio é perguntar qual a distância entre dois polinômios. Mas a distância vai cair em norma, tá certo? Mas a diferença, se eu quiser estabelecer distância entre dois, teria que ter dois. Faço a distância, vou ter um terceiro vetor e é sobre esse terceiro que eu calculo a norma, tá certo? Me perguntem se houver dúvida e nos próximos slides, aí eu trabalho, nos próximos vídeos, né? Eu vou trabalhar um pouquinho de matriz também, tá bom? Bom trabalho para vocês, certo? É isso.